Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Enquanto eu coloco água aqui. João, capítulo de número 3. Nós não vamos ler todo o texto da perícope aqui, indicada aí no capítulo 3, para não a gente tomar muito tempo, mas já é um texto conhecido e os irmãos podem depois ler com mais calma, trazendo até algumas conexões daquilo que você vai ouvir com o texto ou com o contexto, na verdade, que está anterior. Eu quero ler apenas o verso de número 8, que está aí, que é onde centralizamos ou centralizaremos a nossa reflexão, pedindo que Deus ministre a cada um de nós. Versículo 8 de João, capítulo 3, diz assim: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos orar ao Senhor, colocar diante de Deus as nossas vidas. E agora chegou a hora de você, no seu lugar, pedir que o Senhor ministre ao seu coração. Você tenha uma oportunidade ímpar de poder dizer ao Senhor: não deixe eu sair daqui sem ouvir tua voz. Pedir que Deus venha ministrar profundamente ao seu coração. Então eu peço que você, nesse instante, coloque diante de Deus esse momento que você tem para ouvir o Senhor. Eu quero, junto com os meus irmãos, ouvir tua voz. Não quero perder esse tempo aqui, porque eu preciso que o Senhor ministre para mim. Eu tenho tantas limitações, minha mente ela é inclinada e manchada pelo pecado, que a tendência a desviar o foco é não querer ouvir o Senhor. E eu peço a tua misericórdia, de que ao ouvir tua voz aqui, eu possa, ó Deus, mudar comportamentos, pensamentos, rotina, atitude, estilo de ser. Eu preciso ser melhor. É uma necessidade que eu tenho. E eu peço isso para mim e para os meus irmãos. Eu sei que o Senhor já me falou outras vezes, inclusive nesse texto, mas eu preciso de mais. E que cada oração feita aqui pelos irmãos sejam respondidas para a edificação da tua igreja, para o louvor da tua glória. Assim pedimos tua misericórdia em nome do amado Jesus. Amém. Queridos, o que eu vou dizer já na primeira frase aqui é muito óbvio, e talvez você ache que seja bobagem, porque é redundante até,
Você talvez diga, quem não sabe disso? Mas o vento do Espírito, ele sopra onde quer. A questão é que, por ser tão óbvio essa frase, por ser inquestionável, por ser talvez tão elementar, ou por você de repente ser resistente mesmo a deixar sua vida ser conduzida pelo Espírito do Senhor, você entre numa consciência de que é tão óbvio que ninguém precisa dizer que o vento sopra onde quer e ninguém pode detê-lo, que você não dê importância à condução do Espírito na sua vida. O texto diz exatamente isso, que foi uma fala do próprio Jesus, dizendo para um homem tão culto, queridos, tão preparado, um doutor da lei, um mestre em Israel, alguém que fazia parte do concílio de Jerusalém, que ensinava os menos ali informados, vamos assim dizer, os menos cultos, entre aspas. É isso que Jesus diz para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todos nós temos a experiência de sentir a brisa, de sentir o vento batendo em nosso rosto, em nossa pele, e nós nem perguntamos de onde vem o vento, para onde vai. Porque é uma pergunta que nós não vamos responder. E aí, eu quero que nós pensemos exatamente nisso. E Jesus, a maior autoridade nesta terra, foi ele quem disse: é assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é conduzido pela sua própria vontade, mas é conduzido pelo vento do Espírito. Para onde? Não sei. Para onde o Senhor me manda? Não sei o que o Senhor quer que eu faça, mas o que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer, porque aquele que é nascido do Espírito precisa viver nesse estilo, de ser conduzido pelo Espírito. E todos nós sabemos pelo contexto do capítulo 3, um homem chamado Nicodemos, fariseu, mestre em Israel e membro do Sinédrio, decidiu conversar com Jesus numa noite. Ele não foi de dia, ele não foi de manhã, ele não foi à tarde, ele não foi meio-dia, ele não chamou Jesus para almoçar, ele foi à noite. E essa ideia de Nicodemos ir à noite tem uma mensagem, porque exatamente ele foi fugindo dos olhares dos julgadores, né, e dos fiscais alheios, né, daqueles que bisbilhotavam a vida de Nicodemos. Ele diz: eu não quero que ninguém me veja conversando com esse mestre dos mestres. E o texto vai trazer para nós que Nicodemos enalteceu a pessoa de Jesus, o cobriu de elogios, reconhecendo que Jesus vinha de Deus e fazia e fazia o que nenhum homem conseguia fazer. Isso está tudo aqui no texto. E Nicodemos não pergunta para Jesus, como aquele jovem em outra ocasião foi a Jesus dizendo: que farei para herdar a vida eterna? Nessa conversa de elogios, né, e tudo mais e tal, Jesus, em vez de sentir-se lisonjeado com os elogios recebidos por Nicodemos, ele diz a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. Se ele não nascesse da água e do Espírito, não poderia entrar no reino de Deus.
E meus irmãos, é algo que eu quero que a gente pense. Nicodemos era um homem extremamente religioso, cumpria rigorosamente a agenda, a rotina, as regras de Israel, estava pontualmente nas atividades exigidas pelo Concílio de Jerusalém. E Jesus vai até Nicodemos, um homem perito da lei, conhecedor profundo na interpretação ali da lei judaica, dos escritos dos profetas, lendo alguém que lia o profeta Isaías, alguém que lia Jeremias, a história dos reis, tudo o que aconteceu, aquilo que Moisés ensinou. Nicodemos era alguém capaz de explanar e de explicar exegeticamente para a população. E Jesus diz assim: se você não nascer da água e do Espírito, você não vai para o céu. Você não faz parte de mim. O que implica, meus irmãos, que é possível. E olha que eu não estou dizendo que você não é salvo. Eu só estou dizendo que, assim como Nicodemos, é possível a gente viver dentro da comunidade dos santos, desde o dia que nós nascemos até o dia que a gente morrer, e mesmo assim não ser nascido da água e do Espírito. É algo que nós precisamos pensar e observar nas nossas ações, nas nossas decisões. Se nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito de Deus. Jesus então explica, né? Vamos aqui, Nicodemos não entendeu a linguagem espiritual de Jesus e pensou que ele estivesse tratando de um retorno ao ventre de sua mãe. Está aí no texto. Jesus então explica ao mestre fariseu que o Espírito Santo age como o vento. Ninguém pode impedir, ninguém explica. E ele diz: o vento sopra onde quer, apenas ouve sua voz, não se sabe de onde vem nem para onde vai. É possível ouvir a sua voz, ouvir a voz do vento, mas ninguém pode controlar. É possível, queridos, a gente saber que o vento está presente. É possível ouvir o barulho do vento. Com Jesus, ou com isso, Jesus está ensinando algumas verdades sobre o Espírito Santo que eu queria pensar com vocês. A primeira verdade: o Espírito Santo, o Espírito Santo não, o vento é soberano nesse sentido. Ele sopra onde quer. E nós vamos entender isso com muita clareza. O vento não obedece critérios humanos. Ele não pode ser controlado pelo homem. Isso é fato. Há um meme, né, em nosso meio, na nossa realidade brasileira, de alguém muito conhecido, que diz: não temos condições de estocar vento. Não temos capacidade de estocar vento. Por quê? Porque ele é soberano. Ele não é palpável. Ele não pode ser dominado pelo ser humano. O vento não pede licença ao homem para soprar. Se fosse assim, os Estados Unidos evitaria todas as tragédias, por exemplo, com os furacões que ali existem. Ele sopra onde não sopraríamos, e deixa de soprar onde esperaríamos o seu sopro. E aqui me faz lembrar mais uma vez, eu já disse em outros momentos aqui, a experiência que eu tive, varrendo a calçada da segunda igreja, varrendo para lá e o vento soprando para cá. Porque eu não posso controlar. E olha que não era tão forte. Aquele vento que estava soprando uma brisa, plena 9 horas da manhã. Às vezes a gente precisa de vento.
Às vezes a gente pede que ele pare e ele não para. Esta verdade, precisamos tê-la como impossível de mudar. O vento ele é soberano. Sendo assim, precisamos lembrar que assim também é a obra do Espírito Santo. Assim também, meus irmãos, é a obra do Espírito Santo. Sendo Deus, o Espírito Santo, ele é soberano. Ele age onde quer. Ninguém pode domesticá-lo. Ninguém pode manipulá-lo. O Espírito Santo, ele é soberano. Ele age quando quer, onde quer, em quem ele quiser, quando ele quiser, em que circunstância ele quiser. O novo nascimento é obra do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Se ele é soberano, nós não temos autoridade para ordenar ao Espírito Santo fazer o que a gente quer. Pelo contrário, nós devemos nos submeter, devemos estar à sua condição, devemos dizer: Senhor, sopra, leva-me onde o Senhor quiser. Eu quero fazer a tua vontade onde o Senhor me mandar, queridos. A salvação não é uma iniciativa humana, mas um agir divino nos necros humanos. Necros aqui fique bem claro que é exatamente numa condição física humana que você tem, mas você está morto espiritualmente. E que só Deus que pode trazer vida. Essa operação não ocorre pela proposta humana, pela sugestão humana, pela habilidade intelectual nossa, mas conforme a ação soberana do Espírito Santo. Ele é soberano. Por isso que nós devemos dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso que nós devemos estar à disposição como Abraão. Sai da tua terra, essa é a ordem do Espírito Santo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, não despreze a geografia de Deus. Onde você mora há um propósito. Onde você vive, Deus quer que você seja um instrumento dele ali. Submeta a condução do Espírito Santo. Esta é a primeira verdade, ele é soberano. A segunda verdade, o vento é livre. Ele sopra onde quer. O vento não se submete a imposições humanas. Ele não é governado pelo ser humano. As famosas tempestades e ventos e furacões nos Estados Unidos comprovam isso. Quando a previsão de tempestades, os moradores, por mais habilidosos que sejam, por mais recursos econômicos que tenham, muitos deles saem para fugir do vento. Ele passa onde ele quer. Ele destrói o que ele quer, o vento. Ele não precisa de pedir ajuda e nem permissão para agir. Assim como o vento é livre, também o é o Espírito Santo. Se você acha que tem resistência suficiente para resistir à obra do Espírito Santo, eu quero dizer que você está equivocado. Ele sopra sobre o homem, quer este esteja na rua ou em casa, quer ele esteja no templo ou no hospital, quer ele esteja no trabalho ou no lazer, na labuta da vida ou no recolhimento do seu descanso. Ele fala com você no mais profundo do seu sono. Ele fala com você no momento mais agitado e talvez desconectado você esteja também dele.
O Espírito é livre para agir em qualquer, em quem Ele quer, onde quer, de forma que quer, conforme o seu querer. Foi assim que o Espírito Santo penetrou no mais íntimo do quarto de Faraó, por exemplo, através do sonho, e Faraó acorda perturbado, não tem como interpretar aquele sonho, até que chama alguém usado pelo Espírito Santo e diz: Deus vai revelar o que você sonhou. Porque Ele é livre. Pensemos também no episódio e no contexto em que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico. O poder de Deus é livre. Às vezes, pensamos que somos capazes de manipular o Senhor, dizendo: ó Espírito Santo, eu ouço a tua voz, mas o Senhor precisa me ouvir também. Às vezes a gente diz isso, queridos. Eu faço o que tu queres, mas tu também precisas fazer o que eu quero, o que eu desejo. Eu quero que você lembre que o Espírito Santo, ele é livre. Ele não aceita pressão, nem se sujeita à manipulação. A obra da salvação não está nas mãos dos homens, mas nas mãos daquele que tem o poder para girar todo o universo, quebrantar os corações mais endurecidos possíveis. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, não da minha vontade, não da tua vontade. Meus irmãos, me permita aqui ser mais ousado nessa colocação. É ato de resistência quando nós achamos que somos capazes de escolher e de decidir o que é melhor para nós, sem nem consultar o poder de Deus e o Espírito Santo que ministra o nosso coração. Às vezes queremos agir por impulso e decidir pelo nosso próprio entendimento e capacidade, motivados talvez por questões tão seculares, que nós precisamos compreender que o Espírito Santo é livre para trazer a nós o que Ele quer. A terceira verdade que está nesse texto é que o vento tem voz. O vento tem voz. Assim como o vento não pode ser visto, mas pode ser ouvido e sentido, de igual modo opera o Espírito Santo. Aqui, queridos, é para a gente pensar. Quantas vezes o Espírito Santo já disse para você que você deve fazer algo, e você diz: isso é coisa da minha cabeça, isso são vozes do além, é do além mesmo. Só que você não está entendendo que é o Espírito Santo bem pertinho de você dizendo: olha, obedeça a minha voz. Ah, mas isso não pode ser Deus falando comigo, porque vai me trazer um sacrifício, vai me custar dinheiro, vai me exigir tempo, e eu não vou fazer isso porque o Senhor não vai querer isso para mim. Pode parar com esse pensamento equivocado. O Espírito Santo é invisível. Mas se você for alguém nascido de novo, você vai ouvir a sua voz.
Aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. É que eu posso contar a experiência. Eu nunca tive dúvida de que Deus estava exatamente ministrando ao conselho daquela comunidade. Quando um dia eles me perguntaram se eu queria ir para o seminário fazer teologia para ser pastor daquela comunidade. E me veio muito claro exatamente esse versículo. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. E eu disse, eu quero é ver o Senhor agir em mim. E o Senhor não me permitiu ficar naquela comunidade. E eu sempre tenho dito, onde o Senhor me mandar, esse é o melhor lugar para eu estar. E meus irmãos, às vezes não é fácil. Às vezes a gente paga o preço para ouvir o Senhor. Às vezes a gente tem que abrir mão de ouvir a voz de tantas coisas. Ouvir a voz do Senhor implica a gente às vezes perder bens materiais. Estamos há 30 anos casados, há 22 anos que abandonamos uma casa quitada para ouvir o Senhor. E até hoje o Senhor ainda não nos concedeu um novo imóvel para a gente quitar. Eu poderia ter dito, eu não vou ouvir a voz do Senhor. Como é que eu vou deixar o meu imóvel, minha garantia de não pagar aluguel nunca mais? A casa estava documentada, registrada em cartório. Eu poderia ter dito, eu não vou. Porque eu não posso deixar o meu imóvel. Mas meus irmãos, aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Apenas ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. E é interessante que o vento sopra, deixa tudo para trás. Só tem os efeitos por onde ele passa. Quem é nascido do Espírito não tem problema de deixar marcas para trás e seguir em frente. Ouvir a voz do Espírito, assim como o vento sopra e tem a sua voz, é o que nós como cristãos devemos viver. O Espírito Santo é invisível, mas podemos ouvir a sua voz. Sua voz é a própria voz do Supremo Pastor, chamando aos seus para a salvação. Essa é a voz do Evangelho, que ecoa nos ouvidos da alma. Quando as ovelhas de Cristo ouvem essa voz, o tampão é tirado de seus ouvidos, e a venda dos seus olhos também é tirada. E ele vai para onde o Espírito manda. Aqueles que estavam surdos, ouvem. E os que eram cegos, veem. Aqueles que eram escravos são libertos. E os que estavam mortos recebem vida. E está tudo certo. Então, meus irmãos, o Espírito tem voz. O Espírito de Deus fala. O Espírito de Deus ministra. E Ele sabe o que é melhor. Ele intercede por nós. Ele conduz os nossos passos. Ele nos traz decisões acertadas. A sua paz traz para nós o conforto e a tranquilidade de seguir em frente. De empreender situações que talvez outros chamem você de louco. Mas como eles não compreendem a voz do Espírito, é que eles dizem,
baseado nos seus próprios pensamentos. A quarta verdade que eu quero destacar é que o vento é misterioso. E já vou encerrar. O texto diz, o versículo diz que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai o vento. Palavra do próprio Jesus. Porque a sua atuação transcende não apenas o nosso controle, mas também a nossa compreensão. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos somente obedecer. E às vezes, a gente tem que fazer algo que as pessoas de fato não compreendem. É tipo aquela ideia. Você obedece, depois você questiona. Conheço uma irmã que há anos atrás, eu vou contar isso aqui. Um dia ela levantou uma mulher de oração, mulher temente a Deus. Vida piedosa no altar do Senhor mesmo. Presbiteriana, mas mulher de oração, mulher que ouve a voz do Senhor. E aqui parece loucura, mas você interpreta como você quiser. Se você compreender o Espírito Santo, você vai interpretar da maneira correta. Ela disse que um dia levantou cedo e na sua casa, incomodada, Deus dizendo ao seu coração: sai de casa. E ela disse: mas para onde eu vou? Sai na rua. E ela sai, pega a Jurumirim, subindo em direção a Miguel Sutil. E chega na Miguel Sutil, ela diz: para onde, Senhor? E o Senhor manda ela seguir na Miguel Sutil, sentido rodoviário. E lá na frente, Deus disse para ela: para aqui. E ela dizia: agora o que é que eu vou fazer? E tinha uma escadaria descendo, feito de cimento, bem rústica, bem complicada ali. Mas descia o barranco da avenida. E Deus diz: desce essa avenida. Será por volta de 7h30, 8 horas da manhã. E ela disse que desceu aquela escadaria e lá embaixo um ambiente, um espaço meio difícil, meio rústico, onde tinha uns casebrezinhos, algumas coisas assim. E tinha um senhor sentado na porta da sua casa, olhando para o horizonte. E Deus direciona para ela falar para aquele homem. E ela diz: mas eu vou falar o quê, Senhor? Fala que Jesus é Senhor e Salvador e que Ele mandou dar um recado para você. E ela vai lá e aquele homem continua olhando para o horizonte, não se mexe, não se move. E ela dá o recado de Deus e volta, sobe as escadarias. E vai para casa. Em paz. Porque Deus mandou. Para quem não compreende, pode ser coisa de louco, irmãos. Mas quem tem intimidade com o Senhor, tem disposição de obedecer e fazer o que Deus manda. E ela disse: eu podia estar ali. Aliás, eu estava numa situação vulnerável. E depois ela soube que aquele espaço, que aquele local, era um local em que se reuniam grupos para invocar demônios. E ela disse: se ele foi salvo, eu não sei. Não se mexeu, não deu uma fala. Mas eu fui dizer o que o Senhor mandou dizer. Às vezes, o que o Senhor manda fazer transcende a nossa compreensão. Seu agir não é apenas soberano, mas também incompreensível para nós. Não podemos entender como homens violentos, por exemplo, da categoria de Saulo de Tarso, aliás, antes da sua conversão,
podem ser transformados em vasos de honra, como esse homem de Deus foi transformado pelo poder de Deus para levar o evangelho a tantas outras pessoas, e ele vai para o outro lado da moeda, vamos assim dizer. Antes da sua transformação, Saulo era um homem que perseguia a igreja, que consentia na morte de muitos cristãos. Ele perseguia a igreja do Senhor, perseguia o próprio Senhor, como diz na sua Atos capítulo 9, na sua conversão. Depois esse homem vira para o outro lado, no caso aí, aceita a fé em Cristo, ouve a voz do Espírito, se rende a esse Senhor. E depois ele é conduzido pelo Espírito Santo, e aí passa o homem a ser perseguido, um homem a sofrer por causa do Evangelho. E um homem que faz a diferença na história do cristianismo. E ele tem momentos que ele diz: olha, aqui digo um mistério. Na hora que ele é arrebatado diante daquele desmaio que teve ao ser jogado fora da cidade de Filipos por causa do evangelho, ele diz: se no corpo, fora do corpo eu não sei, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Um homem entregue nas mãos do Espírito de Deus. E o texto segue dizendo que depois dessa experiência, o apóstolo Paulo recebe exatamente uma condição de vida difícil, de ser vivida. Porém, conduzida pela graça de Deus. E a Bíblia diz que ele mesmo registrando: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele diz: então, quando sou fraco é que sou forte. Quando dependo de Deus é que eu faço algo diferente. Para a glória desse Deus, irmãos, às vezes nós dizemos que estamos fracos, porque nós não conseguimos fazer o que nós queremos. E a gente diz: eu não estou com nada. Só que a ideia é inversa. Ele diz: quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque o Senhor me conduz em triunfo. Ah, queridos, não podemos compreender que homens tão limitados, por exemplo, como Pedro, homem covarde, que teve medo, que fugiu, sabe, que negou a Cristo, possam ser transformados em gigantes, testemunhando o Evangelho. Um homem dominado pelo Espírito, que quando é sentenciado à morte, pela crucificação, morte de cruz, ele pede a palavra e diz: espera aí, me dê licença, como é que vocês vão me matar? Nós vamos te matar como teu mestre. Ele diz: eu não sou digno de morrer como ele. Faz o inverso, me crucifica de cabeça para baixo. Homens que são cheios do Espírito, homens que ouvem a voz do Senhor, homens que estão dispostos e mulheres que estão dispostas a viver para a glória desse Deus. Ele é conduzido até a eternidade e se apresenta em plenitude diante do Senhor, para exaltar e para celebrar. Queridos, não podemos explicar como um indivíduo morto em seus delitos e pecados pode receber vida e vida em abundância. Somente pelo poder do Espírito, somente pelo mistério do Espírito Santo, somente pela intervenção dele. Essa é a obra soberana, esta é a obra livre, esta é a obra misteriosa do Espírito Santo, que ele age de forma que muitas vezes não tem explicação. E sabe, queridos, nós precisamos estar na disposição de ouvir a voz do Senhor. O vento sopra onde Ele quer. O Espírito de Deus age quando Ele quer. Que eu e você ouçamos a voz do Espírito Santo. Que eu e você, de fato, tenhamos nascido de novo. Porque aquele que é nascido de novo é como o vento. É conduzido, é levado. E é bênção onde passa. É refrigério na vida e na alma de tantas pessoas. Que a graça de Jesus cada dia se manifeste. E que eu e você viva o diferencial. Movido pelo Espírito Santo. Nascidos de novo. Para o louvor da glória desse Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus te faça cada dia um homem e uma mulher. Caminhando nos mistérios do Senhor. Vivendo para a glória dele.
sendo conduzido pelo poder do Espírito Santo, onde quer que você vá. Amém? Vamos orar? Eu não sei como você tem vivido, não sei como você tem andado, não sei se você tem feito planos e projetos de acordo com a sua própria vontade. Não sei se você tem perguntado para Deus antes de decidir qualquer coisa da sua agenda, da sua vida. Se é da vontade de Deus que você faça isso ou não. E às vezes a gente paga caro, né, irmãos? Nesse aspecto. Mas eu queria desafiar você a dizer, Senhor, porque eu sou um homem nascido de novo, porque eu sou uma mulher nascida da água do Espírito, eu quero ser conduzido pelo Senhor, onde quer que o Senhor me mandar. Talvez você esteja dificultando caminhar com Jesus, achando que você dá conta de fazer isso sozinho. E talvez você queira mudar de pensamento nessa hora, nessa noite, nesse lugar. Você tem aí a oportunidade de dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser cada dia conduzido pelo Espírito Santo na minha vida. Se você quiser, levante sua mão, fique de pé. Vamos orar na sua vida. Colocar diante de Deus a nossa trajetória. Meus irmãos, é tão difícil nesse mundo de hoje, mas o Senhor é aquele que está conosco. E ninguém pode deter aqueles que são nascidos do Espírito. Vamos orar? Você pode aí no seu lugar mesmo dizer para o Senhor como você tem vivido. Eu quero junto com os meus irmãos. E aqui, Senhor, é uma confissão minha. Quantas vezes eu tenho errado em coisas aparentemente bobas, socialmente não tão prejudicial, mas que por falta de ouvir o Teu Espírito Santo, eu acabei entristecendo o Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude a me desvencilhar de coisas que necessariamente não são erradas, mas que dificultam a minha caminhada mais livre, conduzida pelo Senhor. Quantas vezes eu tomo decisões e tenho pensamentos pautados na minha habilidade e ponto de vista de pensar, e que não é, às vezes, do teu agrado e da tua vontade. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e me faça cada dia um homem que ande segundo a tua vontade, que eu ouça a tua voz, a voz do Espírito Santo, e eu possa dizer, eis-me aqui. Eu quero cada dia viver para a glória do teu nome, Senhor. Eu não sei como os irmãos têm vivido, mas, ó Deus amado, se por acaso alguém aqui tem também negligenciado a ouvir a tua voz, a ouvir o Espírito do Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia e mude, Deus, os pensamentos, a disposição. Eu não sei o coração de ninguém, mas se porventura aqui existe alguém que não é nascido de novo, que não é nascido do Espírito, como o Espírito Santo é livre, é soberano,
e age quando quer, como quer. E por um mistério, Pai, visite o coração e salve. Salve, ó Deus amado, faça-os nascer de novo. Traga pelo Espírito do Senhor a vida e vida em abundância. A minha oração, ó Deus, se estende para tantas pessoas nessa cidade que ainda não estão, ó Deus, no caminho do Senhor, ainda não tiveram um encontro com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, e que, ó Pai amado, precisam de redenção e de salvação. E eu peço que o Senhor os salve. E aqueles que o Senhor quiser trazer para essa comunidade, como novos adoradores, para adorar o Senhor em espírito e verdade, a minha oração, a nossa oração aqui é que o Senhor abençoe e multiplique o número de adoradores. Eu sei, Deus, eu sei. Se chegar aqui, no mínimo 10 adoradores novos, nós teremos muito trabalho para caminhar, para orar com eles, para ensiná-los, para discipulá-los, para fazê-los, acolhidos aqui, torná-los acolhidos. Mas Deus, não deixa de fazer isso. Que a gente tenha a coragem, que a gente tenha a disposição de poder, ó Pai amado, acolher novos adoradores. Toque em nossos corações, para que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo, para levar a mensagem do Senhor até tantas pessoas que carecem do Senhor. Abençoe a igreja, o manancial, abençoe as nossas vidas, as famílias aqui representadas, as necessidades dos meus irmãos. Eu quero apresentar diante do Senhor especialmente a nossa irmã Maria Denise, que está ali no hospital, ó Deus, convalescendo de condições, ó Deus, limitadas de sua saúde. Que o Senhor visite ali onde ela está. Venha o Senhor curar cada uma das suas enfermidades. O Senhor sabe das dificuldades que ela tem, por conta do tempo de vida que ela tem, tantos anos. Mas o Senhor é aquele que pode fortalecer, dar forças aos que estão cansados, renovar as forças dela que tem pouco vigor. Vem visitar a nossa irmã, Pai. E outros que são enfermos, e que são famílias dos nossos irmãos, ou pessoas que os irmãos estão aí lembrando. O Senhor conhece cada um deles, e nós pedimos cura, nós pedimos saúde, nós pedimos restauração. Leve-nos para casa em paz, dê-nos uma noite abençoada na tua doce presença. Pedimos por nossa nação, por nossa cidade, pedimos que o Senhor derrame graça sobre a igreja Manancial, as nossas famílias, e que sejamos cada dia, ó Deus, instrumentos do Senhor para o louvor da tua glória. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja derramado sobre nós. E cada dia possamos viver conduzidos pelo Espírito do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos a tua bênção para a tua igreja. Amém.